tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje, sexta-feira, 16 de fevereiro, vamos ter um bate-papo aqui com o parente Roniele, do povo Suíra, da região de Sabiaguaba. Sabiaguaba, que fica no norte da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Uma região que eu tive o prazer de conhecer o ano passado. Aliás, a gente também, nos conhecemos, né, embora numa situação meia confusa, até porque assim, a gente estava conhecendo aquelas regiões das dunas, que é um lugar muito lindo, tem praia, né? E estávamos com outras pessoas também. Mas tivemos o prazer de estar ali, de conhecer a região, conhecer o parente, e agora vou dar voz ao parente Roniele para que ele se apresente, fale sobre a sua trajetória, fale sua história, né, de forma oral, como sempre nós costumamos fazer aqui no canal, e também, como não poderia deixar de ser, comentar também algumas situações do âmbito socioambiental em torno dessa região onde ele reside, né? Atentando que o parente é pescador, faz parte de uma comunidade também de pescadores e de vários povos originários da região. Parente Roniele, bem-vindo, Purangacaruca, Catucaruca, fique à vontade, por favor. Olá, parente. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todas que nos assistem, né? Parente Ludwig, assim, é um pouco difícil, né, para a gente até falar, porque o meu povo ele está nesse território chamado Sabiaguaba hoje, desde o século XIX. Então, o meu povo ele passou por um processo de apagamento histórico, né? Assim, e aí eu sempre costumo dizer que a gente tem duas Sabiaguabas. Eu estou localizado aqui no encontro do Rio Comar, no litoral leste de Fortaleza, né, na comunidade da Boca da Barra de Sabiaguaba, uma comunidade formada por pescadores e marisqueiras, onde sempre as mulheres devem ter um conhecimento da reza, do parto, da cachimbaria, de raizeiras, né? Então, assim, é um pouco complexo falar, porque, assim, envolve muitas memórias e dores ao mesmo tempo, parente. A partir do momento que nosso território ele foi invadido pela especulação imobiliária, a gente também foi perdendo os espaços de costumes, né? E aí é interessante porque a gente está aqui hoje e durante 4 décadas e meia o nosso povo ele foi invisibilizado e ao mesmo tempo negado historicamente dentro da própria Sabiaguaba. E aí, desde a minha infância, eu sempre ficava meio que em dúvida, né? Saber de que povo eu pertencia, porque sentia uma conexão muito forte com esse lugar e tinha uma relação muito profunda, né, com a narrativa e a memória dos mais velhos. Hoje, muitos mais velhos já não estão mais presentes, se encantaram, e a partir daí a gente começa a ter um grupo mais coeso aqui na Boca da Barra, no processo de expulsão, na década de 70, né? A gente sofreu um processo de expulsão, onde a comunidade ela teve que procurar um canto para se refugiar. Então, o melhor canto que a gente encontrou na época era esse espaço, né? Então, o povo suíro ele estava em todo o território que é Sabiaguaba e Cocó. Então, tinha muitas áreas que os mais velhos falavam sobre isso. E quando foi em 2015, o Estado entra, né, dentro da nossa comunidade com a proposta de criação do Parque do Cocó e nos ignora totalmente, né? E aí foi aonde eu estava para o mar quando eu recebi a notícia, e aí a gente começou a fazer uma organização pela própria comunidade, né, algumas pessoas que moravam na comunidade, começamos a se organizar para poder lutar e reivindicar o direito à terra. Conseguimos, né, entre 2018 e 2019, mais ou menos, foi consolidado um estudo e reconhecer a comunidade. Infelizmente, desde lá para cá, o diálogo tem sido horrível, né? Um diálogo que precisa ser intermediado por instituições, que nem no caso da Defensoria Pública da União. Então a gente não conseguiu manter um diálogo saudável com o Estado, né? Então, assim, infelizmente, ainda estamos abandonados. Nossa comunidade não está sinalizada como a gente pediu isso dentro do plano de manejo, que foi criado pelo Parque do Cocó. E, infelizmente, é isso que a gente tem se posicionado, né?
que a gente não está pedindo um favor, né? A gente está pedindo que seja cumprido o que a legislação nos dá como direito, né? E, assim, é difícil porque, para mim, que era só um jovem que estava vivendo da pesca, querendo sobreviver no seu território, ter que ser introduzido violentamente num processo de conflito, né? Que nem foi a questão do Parque do Cocó. E hoje continuamos aqui abandonados, né? Infelizmente, o nosso território ele está sendo invadido ainda por especulação imobiliária, por tráfego de carro na praia, a quantidade de coisas que tem acontecendo. Por exemplo, a última postagem que eu fiz agora é relacionada ao lixo, né? Que é muita coisa assim acontecendo no território e o poder público sempre omisso e de costa para a nossa comunidade. E, infelizmente, quando a gente se posiciona ou se manifesta, somos ignorados ou vistos como sempre foi dito, né? Nós não queremos que o parque cresça. Na verdade, a gente quer que o parque cresça, mas também reconheça que existe uma comunidade que faz parte do parque. Ela não está dentro do parque, ela faz parte, né? Então, assim, é bem difícil, sabe, parente? E o que mais me entristece é ver os exploradores ambientais com o discurso de salvar o meio ambiente, né? Instituições que estão destruindo a nossa comunidade. E, infelizmente, a academia ela tem, parece que, uma cegueira e um fanatismo pela essa anomalia de discurso de salvar o mundo, sabe? E esquece as comunidades. Infelizmente, algumas instituições públicas ela entram dentro das comunidades para visitar algumas instituições que estão aqui dentro e simplesmente nos ignoram. Então, assim, é um desrespeito, né, da parte da própria do poder público, das instituições públicas, né, que nem as universidades, que entram em uma comunidade tradicional para visitar uma instituição e não conseguem enxergar que existe uma comunidade ali. Então, para mim, é extremamente desrespeitoso, né? E muitas vezes entra só para tirar conhecimento da comunidade e vão embora sem nenhum tipo de devolutivo. Então, eu sou meio, eu diria que um pouco revoltado com essa questão do desrespeito, né? Mais ou menos isso, Sim, sabe? e que Acho que estava você falando pode... justamente desse texto, Painel Mar. Eu vou mandar aqui pro que foi construído também com a cooperação do parente Ronieli, né? Do grupo Painel Mar, né? Eu vou mandar agora aqui para compartilhar, que o texto é muito bom. Ainda assim, vai ficar na descrição do vídeo esse texto para as pessoas terem conhecimento sobre o que acontece em outras regiões do Brasil, e não muito diferente Estamos de ao volta. que acontece aqui na Bahia e em outras regiões de São Paulo. Assim. Fica à vontade, parente. Estamos de volta ao vivo já. Infelizmente, a gente fica meio que, às vezes, sem saber o que fazer, né? Muita luta pelo território para se torná-los visíveis, né? E, infelizmente, como eu bem coloquei na fala passada, nossas comunidades são invisibilizadas por exploradores ambientais, com o discurso de que vão salvar o mundo, né? Que estão fazendo a coisa acontecer e, infelizmente, se apropria do conhecimento, né? Como as nossas comunidades têm sofrido bastante, eles chegam, né, com o discurso de serem amigos, de que vão ajudar as comunidades, que eu acho isso uma coisa ridícula, na verdade, eles que entram nos nossos territórios, se apropriam do nosso conhecimento, ocupam espaço de poder com nossas narrativas e se promove, né? E muitas vezes a academia ela entra em nossos territórios para nos explorar também no nosso conhecimento, no nosso saber, e não nos enxerga, né? Que nem o caso da nossa comunidade. A gente vê a universidade entrando para visitar uma instituição que tem aqui, que não tem nenhum tipo de vínculo ou trabalho com a comunidade, e infelizmente a gente fica meio que querendo entender o que está acontecendo, né? O Estado também dá as costas para a gente. Gestão passada, infelizmente, não dialogava com a gente, estamos tentando construir um novo diálogo com essa gestão que entrou nova agora do Parque do Cocó. Aparentemente, o gestor muito bom de diálogo, a gente se comprometeu a fazer algumas atividades, a ter um bom diálogo, e estamos aí vendo o que a gente vai avançar, né? E, assim, infelizmente, como eu costumo dizer, eu não tenho uma perspectiva de melhoras para o nosso território, porque o avanço da especulação tá gigante. Espaços de extremamente importância para nós, como espaço de memória,
espaço de segurança alimentar, espaço de segurança hídrica, do bem viver, de lazer da comunidade, eles todos praticamente hoje estão extintos por conta do avanço da especulação imobiliária no território. Lugares que a gente ia coletar fruta hoje tem cercas, mesmo sendo um parque, uma unidade de conservação, ela está cercada, está à venda o parque. E eu fico querendo entender por que as comunidades elas são ignoradas nesses territórios, sabe? E assim é difícil, porque a gente tem feito diversas denúncias, né? E as denúncias só sobram para a gente, né? Infelizmente, a parte mais fraca quem vai sofrer é nós, enquanto comunidade. Bom, depois desses problemas técnicos aqui, enfim, a gente estava comentando sobre esse painel mar, né, que eu estou vendo aqui agora através da tela do meu computador, que o companheiro Alberto está passando aí, né? E esse texto, na verdade, ele vem se coaduna com o que está comentando um parente Ronieri, que ele está ali naquela região, né? De Sabiaguaba, ali em Fortaleza, né? Que é uma região que, inclusive, tem a casa do José de Alencar, né? Acho que a casa dele também fica naquela região, né, parente? E, bom, enfim, e aí esse texto comenta, né, sobre a grave situação que ocorre em detrimento da falta de uma política pública coerente com a unidade de conservação, com aquilo que eles já denominam unidade de conservação permanente. Esse texto, vou voltar a repetir, né, foi feito por dois pesquisadores, acho que são dois autores que se debruçaram sobre o caso do Parque Estadual de Cocô, no Ceará, na qual também está o parente Ronieri aqui nesse texto, né? Parente, se você quiser falar algo sobre esse artigo, que inclusive vai ficar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer mais, saber mais, ficar melhor informado, ou também para pesquisadores, pesquisadoras, né, sobre questões socioambientais ligado às lutas dos parentes indígenas. Parente, é assim, a gente tem construído vários trabalhos, né, com alguns técnicos, alguns consultores, dentro dessa perspectiva de dar uma sinalização, de falar um pouco sobre os impactos que têm ocorrido no território, né, principalmente nessa questão da segurança hídrica, segurança alimentar, onde nosso povo ele sempre sobreviveu do território, né? Então o território ele é memória viva, né? É a memória dos nossos antepassados, nossos ancestrais, mas ao mesmo tempo é a memória que está presente, né? A narrativa na oralidade ela não existe o já foi, né? Ela está sempre aqui no presente. E aí esse texto ele foi um trabalho que a gente, alguns pesquisadores me procuraram para a gente fazer um trabalho juntos, e aí a gente conseguiu entrar no consenso sobre algumas pontuações que estavam acontecendo no território. E assim, tem muitos pesquisadores que são muito sensíveis, né? Acho que assim, e acho que alguns trabalhos que aconteceram ao longo desse processo de criação do Cocó, a gente conseguiu se aproximar de pessoas que foram, eu diria que se permitiram a entender o que é a narrativa e a oralidade dos povos tradicionais. E entender como é que essa cosmovisão de identidade de território sem ser essa visão cartesiana, né? Então a gente conseguiu apresentar alguns trabalhos bacanas, porque até a demarcação física, na verdade, ela é uma visão cartesiana, né? Porque nossos povos eles não estão regrados a um espaço dimensional parado, né? É um povo que está em movimento, é um povo que está em circulação, é um povo que se relaciona e faz parte dessa natureza viva, né? Então não dá para dizer que está cristalinizado. Essa ideia da cristalização, de parar, fixar e cristalizar as coisas, eu costumo dizer que isso é um pensamento do Ocidente branco, sabe? Que tudo tem que estar registrado, tudo tem que estar parado. E assim, a gente trabalhou com alguns textos e tem ficado bem bacana. Acho que saber que existe pessoas da academia que têm uma sensibilidade, que estão também dispostos a olhar para as comunidades e enxergar que eles também são protagonistas de saberes e conhecimento, dentro desse texto eu fiquei bem satisfeito, né? Porque foi um bastante diálogo, a gente andou, caminhamos,
mostramos o território para as pessoas entenderem um pouco, entende? Então, assim, tem toda uma partilha de saberes que não é do Roniel, né, parente? Eu sempre costumo dizer que o que eu estou fazendo aqui é reproduzindo a memória dos meus mais velhos, né? Assim, o que eu fiz foi juntar a informação deles e está passando agora e repassando. Então, eu costumo dizer que o trabalho ele não é de um indivíduo, é de todo um coletivo, né? Não existe um indivíduo, só existe o coletivo, né? Então, para nós que vivemos em comunidade tradicional, a partir do momento que eu estou falando sobre a pesca, a memória da pesca está ligada aos meus mais velhos, aos pescadores mais antigos que passaram conhecimento técnico e etc. A partir do momento que eu vou no território cultuar uma ave que meus mais velhos respeitavam e que esse lugar ele é importante por não ter ninguém lá, isso também não é um saber meu, isso ele foi repassado. Então, a responsabilidade que eu carrego de repassar o conhecimento dos meus mais velhos, para mim, ela se junta nisso, né? Não tem essa divisão. Acho que a gente pode somar conhecimentos e saberes e tornar mais visível o que são esse entendimento de vida dos povos tradicionais. Muito bem, isso aí é uma demanda, inclusive, que está cada vez mais crescente dentro das comunidades indígenas, não somente aqui no Brasil, em várias outras regiões da América do Sul, está havendo essa demanda de uma maior escuta de parte, inclusive, dos próprios servidores públicos e administrativos que tratam desses temas sobre terra, território, meio ambiente, unidades de conservação permanente, e toda essa carga, né, administrativa ilegal que existe. Né? Uma escuta muito mais estreita entre os povos originários, as comunidades quilombolas, ribeirinhos, e as comunidades que que subjacem a elas, né? Que é a população em geral, ou seja, a população tem que entender que ela, quanto mais seja a nossa aliada, todas as populações vão ter também, junto com os parentes, uma qualidade de vida. Pouco se fala de qualidade de vida, sempre se fala de política pública como se fosse algo funcional apenas para reconhecimento técnico, administrativo e legal. Mas a qualidade de vida trata-se justamente de poder manter as poucas áreas ainda protegidas ou deferidas pelo poder público, para que elas se constituam como justamente a defesa que a população em geral vai ter em relação a essa qualidade de vida, entanto que parques bem protegidos, bem reservados, né? Entanto que uma especulação, bom, o próprio termo especulação já define seu caráter estratégico maligno, né? Mas se vão construir, por exemplo, tem um caso aqui de um texto que eu li sobre o fato das ocupações serem irregulares naquelas regiões do Parque Natural Municipal de Dunas da Sabiaguaba, Fortaleza, inclusive é um texto em PDF que eu tenho aqui, que é do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sobral, né? Então, eles já estão trazendo nesse texto que eu tenho aqui, eles já estão trazendo essa vicissitude sobre qualidade de vida. E falando em qualidade de vida para os seres humanos, a gente também lembra da qualidade de vida para o resto dos seres vivos. E eu vi esses dias ali no seu Instagram sobre as tartarugas. Acho que foi ontem, há uns 2 dias, eu vi no Instagram sobre as tartarugas, que me chamou muito a atenção, né? Inclusive, vai ficar aqui também na descrição do vídeo, vai ficar o endereço do Instagram do parente Roniel, para quem quiser seguir ele, e com isso acompanhar mais de perto essas questões que nós estamos tratando nesse encontro. Parente, eu queria que comentasse um pouco sobre as tartarugas, também que comentasse um pouco sobre a pesca, porque são todos seres vivos que nos acompanham nessa vida e que a gente, antes, inclusive, de colher eles para o consumo humano, nós pedimos, primeiramente, licença e, logo, eles são consagrados para que essa alimentação nos dê mais energia e força e vitalidade espiritual.
Então, parente, é interessante porque, assim, a minha pesca, ela é uma pesca submarina, né? A gente chama de apneia. E aí, eu sempre saio durante 5h30 da manhã para ir para o mar, né? Então, as pescarias que a gente faz, ela se estende. E aí, eu costumo dizer, né, que eu não trabalho com a pesca, eu vivo a pesca, parente, porque eu não saio de casa com a obrigação de buscar recurso para me manter financeiramente, né? Se deu, tudo bem. Se deu só o peixe para se alimentar, estou satisfeito do mesmo jeito. E muitas vezes a pescaria vai não dar peixe de forma alguma, porque tem seus motivos saindo da natureza, e eu super entendo. E às vezes tem um texto bacana que é as reflexões que eu faço a partir daquele mundo que eu fui introduzido ali a partir do momento que eu vou para a água, né? E eu tenho observado bastante, parente, e eu sempre comento isso, que para mim o mar ele me ensinou que realmente de fato é respeito, né? Respeito a respirar, respeito a entender o que é diversidade, o que é a vida, né? Eu tenho até um texto que fala sobre isso. É o único espaço que o predador respeita a sua presa, né? E nós, seres humanos tão racionais, não conseguimos aceitar a opinião diferente do outro e queremos, muitas vezes, desumanizar o outro, né? E aí, aqui a gente tem uma área muito farta de tartaruga. Inclusive, essa semana estava no mar e tinha muito golfinhos. E para mim é uma surpresa de estar revendo eles de novo, né? Estava com 2 anos que a gente não via. E todo dia a gente tem informação, para a gente. Todo dia a gente está tendo informação. Então, é mudança de água, é temperatura, é espécies invasoras, é espécies que estão desaparecendo, é a quantidade de tartaruga que aumentou, é a quantidade de golfinhos que estão chegando na costa, que nem eu fiz um registro que até divulguei no Instagram sobre as baleias. Mas também tem o olhar do pescador para além da pesca, né? Que é aquela relação de pertencimento. Então, é olhar e se sentir parte do todo, né? Não criar aquela ideia do meu ambiente romantizado, que, vamos falar de meio ambiente como ele sendo o outro indivíduo, né? E não como parte da gente. E aí a pesca, ela me permite isso, né? É um estado de consciência de olhar que são seres que também, assim como nós, eles estão vivos e que precisam ser respeitados, né? E essa identidade que a gente construiu para essa anomalia chamada sociedade, que é o do descarte, infelizmente a gente está acabando com os oceanos, né? A quantidade de resíduos que são descartados. Então, tudo isso afeta diretamente o peixe, indiretamente me afeta com o passar do tempo. Já está afetando as populações diretamente, né? Porque tem os impactos que vão ocorrer a partir daí. E uma das coisas que me chama a atenção é sobre a quantidade de plástico que as tartarugas têm se alimentado, né? Infelizmente, a gente tem se deparado com bastante plástico, mas, felizmente, por outro lado, a gente também tem tido um avanço gigante de desova de tartaruga, né? A gente está na época da desova de tartaruga, inclusive, por isso que está essa movimentação muito gigante delas. E é incrível, então, todos os cabeços, que a gente chama de banco de pedras ou lajeiro, eles estão repletos de tartarugas. E também a gente tem muito tubarão aqui, que não é dado essa informação para não apavorar os visitantes. Mas o que chama atenção, parente, é o quanto e o como nossa cadeia alimentar está estável. Por isso que você não tem registro de ataques de tubarão, por isso que você não tem essa agressão dos seres da natureza a nós humanos aqui, porque justamente ainda há uma possibilidade e há um futuro aqui presente que exista essa cadeia alimentar estável. Então, o que a gente luta enquanto pescadores e marisqueiros é justamente isso, é estabelecer uma ideia que essa questão de explorar recursos naturais, eu acho isso ridículo, né? Eu acho que a gente precisa ter o sentimento de pertencimento e de cuidado, porque quando eu entendo a gente explorar os recursos naturais como a natureza tivesse a obrigação de nos dar algo, né? Então, acho como a gente tivesse a obrigação de chegar lá, tirar dela e ela repor de forma muito... como se ela tivesse uma obrigação de fazer algo pela gente. E aí fica muito mais na visão de explorador, né? Você tem muito mais a visão de explorador de recursos da natureza do que mesmo uma pessoa que vai viver a natureza, né? Então é o olhar que eu só tiro o que é necessário, eu só me permito me conectar com o espaço que eu tenho conexão, né? E o que eu não tenho conexão no momento, eu deixo ele parado ali. E assim é o mar, né? Então você vai ter um tempo que a gente vai estar pescando e outro tempo a gente não vai porque o mar não permite a gente pescar, a gente superentende. Então, todo esse apanhado da pesca, ele também é uma forma de
cosmovisão entre os povos das águas e os povos da floresta, né? Que a floresta também está nas águas, né? A gente tem o manguezal, que é a floresta das águas. Então, é muita informação assim para a gente partilhar, e é o que a gente pretende, principalmente eu, que estou com um espaço chamado Histórias e Sabores, que é justamente isso, falar do local, falar da história e poder acompanhar o processo de vivência da pesca, né? E aí a gente serve, acabo servindo um peixe assado com tapioca, pescado por mim mesmo, então a gente prepara e todo mundo serve, é servido, né? E se serve, e aí a gente passa a partilhar isso. Mas a gente faz uma trilha caminhando pelo território, explicando qual a importância, a vivência, a gente olha para o mar e faz reflexão. Então, assim, essa ideia do separativismo é uma ideia muito de fora, né? Para nós não existe a diferença do lá e o aqui, a gente tá no todo, né? É assim que eu tenho observado e descrito essa visão do que somos enquanto parte e lutamos para defender o nosso território. Eu não vou usar essa palavra meio ambiente, porque até eu não me sinto centro eu me sinto uma parte do todo, né? Então, assim, até em um texto eu escrevo que não existe diferença entre o homem e a natureza. Somos um único ser só, né? Então, assim, a gente não tem essa divisão. Sim, essa parte que você falou agora tem a ver muito com a questão semântica, que é uma coisa que eu já venho relevando há muito tempo, inclusive o Alberto já sabe como a semântica, essa que se usa, essa que se utiliza, inclusive até nos meios informativos, né? Sustentabilidade, inclusive quando falam em mudanças climáticas, né? O próprio termo mudanças climáticas, ela não é um termo que coloque em viso uma problemática que afeta os seres humanos por causa dos seres humanos. Não, as pessoas pensam mudanças climáticas porque o clima vai mudar porque um dia foi assim e vai ser de novo. As pessoas não entendem, por exemplo, que o termo sustentabilidade também é um termo que já não faz mais jus à situação que nós vivemos, né? Meio ambiente, quando a gente prefere, às vezes, se referir como cosmosfera, né? Porque todos nós somos parte dessa cosmosfera. Tudo que nós vemos, desde uma estrela, uma árvore, até... Oh, esse aqui é Sabiaguaba, né? É uma fotografia que eu achei aqui mais ou menos a mais panorâmica sobre a região, né? Essas palavras que se utilizam, ou elas escamoteiam a verdadeira situação que ocorre, ou elas apenas reproduzem o mesmo sistema o sistema predatório. Por exemplo, quando se fala em recursos, nem parente, fala muito, não, porque tem os recursos, que tem recurso tal, recurso hídrico, recursos humanos. O próprio termo recursos reproduz a lógica do trabalho. Então, eu faço esse chamado de atenção, até porque você, parente, não é o primeiro que traz essa perspectiva linguística, semântica, que os brancos, inclusive, que dizem defender essa cosmosfera, ou esse meio ambiente, também eles vão ter que começar a mudar o discurso referente a como eles ainda veem, mesmo que defendendo esse meio ambiente, eles veem ainda o meio ambiente como algo que está lá fora e nunca dentro de cada um de nós, e nós nela também, ou seja, essa questão do homem-natureza, muito bem citado a questão do dualismo cartesiano, que ainda, inclusive, o governo atual, infelizmente, o executivo nacional, hoje no Brasil, continua navegando nessa esteira dessas terminologias que acabam reproduzindo todo esse modelo predatório. É interessante, parente, que, assim, a gente está vivendo uma falsa inclusão. Eu costumo dizer que essa anomalia chamada sociedade, ou a cidade, ela nos coloca numa falsa inclusão horrível, porque há um discurso de incluir os povos indígenas,
há um discurso de incluir os povos tradicionais, há um discurso de incluir os povos ribeirinhos, há um discurso de incluir as minorias, né, que na verdade nunca foi minoria, somos maiorias, justamente para nos convencer, né? Mas na verdade somos separados em bolhas sociais totalmente diferentes para que os interesses sejam tratados de forma diferente. Então você tem a percepção que somos minorias. E na verdade, para mim, não passa de uma maquiagem, né? Assim, com relação a isso, eu sempre costumo dizer que a gente precisa refletir, né? E eu nunca gosto de trazer esse pensamento de meio ambiente, eu gosto de trazer mais esse sentimento de pertencimento, né? Que a gente se sinta pertencente a algo ou alguma coisa, porque, infelizmente, se a gente ficar nessa romantização do discurso de preservação de meio ambiente, que eu vou lá e faço uma postagem no Instagram e tá tudo certo, não mudamos nada. Nem nossa postura nós mudamos. Então, é necessário entender, e uma das coisas que eu tenho observado bastante, quando chega no nosso território, é sempre numa perspectiva de a gente vai falar, e nunca deixa a gente falar. E quando a gente fala, essas falas são cortadas na perspectiva de que a gente sabe o que é melhor para vocês, a gente pode trazer o melhor. A gente, tipo assim, como assim? A gente vai trazer a educação, a gente vai trazer a civilização. E eu sempre costumo dizer, se for para mim ser um povo civilizado, prepotente e arrogante, eu prefiro viver na minha humilde ignorância sendo um pescador simples. Porque pelo menos eu tenho um entendimento do que é uma cosmovisão, do que é a humanidade, sabe? Do que eu não consigo enxergar essa sociedade amorosa que vende o amor, uma propaganda inclusiva, né, que diz que está incluindo todo mundo, mas na verdade quando a gente anda por dentro de Fortaleza ou em algumas comunidades, você vê pessoas abandonadas, essas pessoas passam a ser apenas incômodo paisagístico. Como que eu vou acreditar num discurso de pessoas que estão maquiando, né, uma narrativa política, né, porque para mim não passa de uma narrativa política de convencer as pessoas que vamos salvar o mundo ou vamos mudar o mundo. E eu acho isso muito ridículo, né? Que a gente não precisa, uma das coisas que eu costumo dizer é, em vez de mudar o mundo, vamos mudar nossas atitudes. Eu acho que rever o que a gente está pensando, né? Eu acho que é muito mais vantagem, muito mais honroso para nós é entendermos que o mundo não precisa ser mudado, é o comportamento humano que precisa ser, é esse mau caratismo da falsa inclusão. A gente está falando de inclusão, de incluir os povos indígenas, a gente está tendo terras invadidas, a gente está tendo povos indígenas sendo dizimados, assassinados. A gente está vendo o território do litoral do Ceará sendo devastado pela especulação imobiliária com o discurso do ecoturismo. Que ecoturismo é esse? Para mim é um ecaturismo. Isso é um ecaturismo. É nojento, porque é um discurso de trazer o turista para as comunidades para viver a natureza, mas em longo prazo a tendência é dizimar a população. Então, como é que você está falando de inclusão? Muitas vezes as instituições que estão dentro do nosso território, muitas vezes nem são da própria comunidade. Às vezes os grandes empreendimentos que estão dentro dos territórios, com discurso de preservar o meio ambiente, ou um discurso de trabalhar o turismo sustentável, são pessoas de fora, que são apoiadas pelo setor financeiro, pelo setor empresarial. Então, como é que eu posso acreditar num discurso de inclusão se eu estou vendo meus parentes e semelhantes sendo excluídos do território e a nossa luta sendo invisibilizada e negada? Como é que eu posso acreditar nesse discurso que os direitos são iguais? Para quem? Para quê? A gente tem uma justiça branca. A gente, enquanto Boca da Barra, sofrendo um processo de racismo ambiental. A gente viu um pedaço da própria comunidade sofrer um processo de higienização ambiental, de gentrificação. Ou seja, para que esse discurso de que vamos incluir? Eu vejo isso como uma grande sacada da política para se promover no povo, né? Infelizmente, essa é a leitura que eu tenho feito, parente, e não vou deixar de externar ela, porque para mim é o que eu sofri e vivenciei nesse processo de criação do Parque do Cocó. A gente viu uma falsa inclusão. Se a gente tivesse visto de fato a inclusão da importância das comunidades tradicionais, da importância dos povos indígenas, dos povos originários, dentro dos territórios, a gente não teria os avanços ou o abandono que a gente está sofrendo hoje aqui dentro do território. Como é que eu posso acreditar num discurso se na prática ela é omissa?
Exatamente. Inclusive, quando eu, por exemplo, falando em primeira pessoa, né, eu trabalho muito aqui com os parentes, principalmente das regiões do Norte e Nordeste, né? Existe também um forte componente legalista também na mentalidade de muitos dos parentes, porque também se tem essa premissa de que somente através do funcionalismo jurídico administrativo é possível neutralizar os ataques de parte de não somente dos especuladores imobiliários, como também dos mineradores, dos madeireiros e do próprio governo em questão, já que quando, por exemplo, se fala da Ferrogrão lá no Pará, ou quando se fala sobre a margem equatorial, que também afeta o Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, né, onde, inclusive, o ano que vem vai ter a COP30, né, que acho que é a COP30, né, lá em Belém do Pará. Né? Então, tudo isso torna muito dúbia a situação aqui no Brasil, porque por mais que a gente, inclusive, sempre diz, bom, vamos tentar ver pelas vias jurídicas, já que a única ferramenta que nós temos, por enquanto, para nos defender, são as ferramentas jurídicas escritas pelos próprios brancos. E eu sempre costumo enfatizar, pois bem, se os brancos criaram todo esse sistema jurídico, legal, do direito romano, né, e eles mesmos não cumprem, quer dizer, então, que se a gente vem com as mesmas ferramentas, tentando a gente se defender e junto defender a floresta ou os diferentes biomas onde nós estejamos, é uma luta fadada a um fracasso constante. E isso estamos vendo, inclusive, agora que vão retomar a discussão do marco temporal, que já começa, inclusive, semana que vem, onde ainda se discute se essa lei é constitucional ou inconstitucional, sendo que o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional, embora tenha colocado as figuras jurídicas que venham a neutralizar essa suposta inconstitucionalidade da lei que antes era o PL 490 e agora é a Lei 11.701, né? Então, é um choque de duas forças opostas, supostamente opostas, mas que se chocam e não se destroem, se eles não se pulverizam. Por quê? Porque faz parte do mesmo bojo jurídico. Então, se por um lado nós dizemos, olha, antes do governo Dilma, havia um código florestal muito mais avançado, inclusive mais avançado, que muitos outros países ditos do primeiro mundo. Hoje, ele está entre os piores. Então, nós vemos que os governos anteriores deixaram essas brechas para que os atuais continuem navegando na esteira desse processo jurídico-administrativo sem trazer, na prática, alguma solução em concreto. Não há solução em concreto. Né? E isso dificulta um pouco o diálogo com os parentes, porque e eu vou ser bem sincero, porque já as pessoas aqui já me conhecem, sabem que eu sou linha de frente em muitas questões, e que eu também trago questões jurídicas para defender os parentes. Mas eu sou sumamente consciente, sou plenamente consciente de que esse modelo jurídico dos brancos, esse modelo importado do direito romano, que tem um histórico, e que eu conheço muito bem, não é solução para os problemas que afligem não tão somente os povos indígenas, os territórios, a terra e tal, sino também toda a população brasileira. E por isso que quando a gente faz um chamado à população brasileira para ser a nossa aliada, não é uma aliança ideológica, é uma pauta humanitária que nós levantamos em função de quê? De que a gente está defendendo a vida dos parentes, a vida dos não-humanos e a vida de toda uma população, principalmente das grandes capitais, que são as que já estão sofrendo os primeiros embates produtos dessa desconsideração política, né? A degradação ambiental que existe ali, por exemplo, eu vendo mapas aqui, qualquer pessoa pode entrar no mapa do INPE, né, e pode ver que a degradação
ambiental que existe ali, resultante exatamente dessas ocupações irregulares, que eles mesmos sabem que são irregulares. E mais, as construções das casas são irregulares, porque existem superfaturamento, porque existem desvios de verbas, né? Existe também um furto de materiais de construção, ou seja, existe todo um cartel que se complementa em si com outros pequenos cartéis que se dedicam a surrupiar, né, elementos que supostamente fazem parte ou fariam parte de uma construção, de uma casa, de um parque, agora tem um Sabiaguaba Park, ainda coloca nome em inglês, né, park, né? Então, nem sequer eles se preocupam, pelo menos, de trazer no nome alguma coisa que tenha a ver com o conhecimento das comunidades, dos povos que se encontram ali. Aí nós vemos a colonização cultural, através dessas legendas, e vemos também a colonização mental através do discurso, né? Disso que você acabou de falar, sobre recursos, sobre inclusão, que também eu faço, sempre fiz uma crítica a esse também modelo dualista cartesiano, incluído, excluído. E eu, às vezes, eu digo para mim mesmo, eu não quero ser incluído em nada. Se for por exclusão, eu já me auto-excluo, porque eu não quero fazer parte desse modelo. Entretanto, vendo a capacidade de que muitos parentes no Brasil, por aí, não conseguem entender essas coisas básicas, que é compreensível por causa de que não têm acesso a uma leitura, não tiveram esse prodígio de, pelo menos, a gente poder cavocar e entender como funciona essa civilização moderna ocidental, com esse modelo de ser e estar no mundo, com essa subjetividade que ainda as pessoas precisam, de algum modo, se descolonizar, e que traz, inclusive, todos esses problemas que nos afligem e que a cidadania, se existe realmente o termo cidadão ou cidadã, pois bem, que vista as roupas da sua cidadania e se alie à nossa luta para, pelo menos, neutralizar esses grandes grupos que estão aliados à política. Inclusive, ali no Ceará, né, parente, ali é bem complicada a questão política, porque todos eles estão aliados com as grandes construtoras, imobiliárias, incorporadoras, que é um caso que eu já vivi pessoalmente numa comunidade ali na região de Cascavel, ao sul de Fortaleza, em onde a própria Secretaria de Meio Ambiente do município de Cascavel assinou embaixo o que hoje nós conhecemos como a destruição de Cascavel a partir da carcinocultura, que é muito existente ali, né? É interessante, parente, que eu sempre tenho falado muito, Luiz, o seguinte, a gente, a gente foi domesticado, né? Muitas pessoas não gostam de usar essa palavra porque se sentem ofendidos, mas nunca perguntaram quando tentaram nos assassinar e nos exterminar se a gente estava se sentindo bem ou confortável. E às vezes, quando a gente fala uma palavra que fomos domesticados, né? No geral, é interessante que toda história tem três lados, né? E sempre a gente vê a história do colonizador, né, do opressor, com o discurso de que vai nos ajudar. E aí tem a história de quem se submeteu à regra da domesticação, da opressão do colonizador, né? E teve aqueles outros que não aceitaram. E aí tem uma coisa interessante, os discursos, né? Existem três discursos que é interessante. O discurso do colonizador, de quem foi colonizado, e o terceiro discurso, que é o discurso de quem foi expulso ou excluído, né? E aí, dentro do contexto histórico, eu lembro muito bem aqui da nossa comunidade, da Boca da Barra, principalmente, quando a gente foi buscar que eu fui buscar um pouco do contexto histórico da Sabiaguaba, né? Então, tinha um núcleo que contava uma história e uma versão muito parecida com a de quem oprimiu, né? Então, ou seja,
os oprimidos tinham uma versão muito parecida com a dos opressores. E aí mas aquilo me incomodava porque a história se tornava sempre a mesma coisa. E aí eu fui buscar a história dos mais velhos. E quando eu fui buscar a história dos mais velhos, era interessante, porque a história dos mais velhos era uma história de revolta. Só que era uma história que até eu escrevi um texto sobre isso, que se chama O Rastro de um Povo Invisível. Eles falavam e não concluía. Então você tinha que sair procurando aquela palavra que eles deram. O final da conversa que eles encerraram. E a partir daquilo ali eu comecei a refletir, né? O como a gente não questiona as palavras que a gente é domesticado. E, infelizmente, o que a gente tem hoje, dentro dessa projeção de salvar o meio ambiente, de proteger, a gente não tem, eu não tenho nenhuma perspectiva de dias melhores. O que eu estou vendo, principalmente aqui no estado do Ceará, eu nunca consegui entender como é que a Secretaria de Meio Ambiente ela anda junto com a Secretaria de Turismo. Eu nunca consegui entender como que dentro dos conselhos de unidade de conservação, de proteção integral e etc., a maior base formada dentro dos conselhos são do setor da especulação imobiliária. Eu fico me perguntando qual é a lógica real da discussão de meio ambiente tá dono de construtoras ou donos de grandes redes de hotéis. Então, isso me chama atenção para uma coisa muito simples. Falar do óbvio. O óbvio é que, para mim, essa é uma grande sacada de falar do meio ambiente, de proteger a natureza para entregar, sabe? Então, assim, eu não vejo nenhuma perspectiva positiva. O que eu vejo é negativo. Se os próprios órgãos liberam, né, o maior exemplo ridículo que a gente tem aqui é a própria beira-mar, entrando dentro do mar e avançando com grandes prédios e grandes construções, e o povo originário dali foi excluído, exterminado e jogado para qualquer outro canto. Então, eu não consigo acreditar que a gente vá ter uma política pública realmente de fato, porque a gente tem uma narrativa de política pública, mas políticas públicas de fato concretas eu não consigo enxergar, aparente. Assim, infelizmente, eu não consigo ver uma política pública onde a gente consiga dialogar e ter uma ação direta do Ministério Público, estadual, do Ministério Federal. Eu não consigo ver os avanços. A gente tem um avanço de uma comunidade e 50 desamparadas. Então, assim, eu não consigo enxergar um campo de visão para que a gente tenha uma saída a não ser, acho que o povo originário indígena mesmo se reúne todos os parentes e ir para um grande conflito e tomar o que é da gente de volta, porque a gente tem muitos parentes espalhados sobre a Mãe Terra, que eu acredito muito que se tivesse todos organizados e juntos, a gente poderia fazer uma grande revolução do povo brasileiro aqui nessa terra. De fato, isso aí tem uma constatação, né? Vários parentes já estão tomando o processo de autodemarcação, né? Tem vários parentes que, inclusive, algumas aldeias que eu tenho visitado, inclusive lá no Distrito Federal, em Brasília mesmo, eles tiveram que fazer autodemarcação, já que a FUNAI e o próprio Ministério dos Povos Indígenas não está fazendo, né? Existe uma grande crítica também em relação à construção e a como vai se conformando o Ministério dos Povos Indígenas em função de sua falta de base, né, das bases que seriam os povos, todas as lideranças dos mais de 300 povos que existem no Brasil, além das comunidades tradicionais, além dos pescadores e tantas outras comunidades de extrativismo natural, de serem base de apoio do Ministério dos Povos Indígenas e da própria FUNAI, coisa que, infelizmente, não está acontecendo. Inclusive, quem fala aqui é testemunho disso, já que eu estive já em oportunidades em Brasília e eu vejo esse esvaziamento
que ocorre também com o Ministério do Meio Ambiente, ocorre igualmente com o Ministério das Cidades, também ocorre isso, né? Tanto aí que o grande apresentador que existe aqui, o grande apresentador Bob Fernandes, que ele é aqui da Bahia, inclusive ele mora até perto de onde eu estou aqui, na Grande Salvador, ele já chama a atenção para essa falta de um apoio das bases, nesses ministérios que deveria, de fato, serem ministérios centrais do atual governo. O Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério dos Direitos Humanos, e eles não estão fazendo o trabalho exatamente porque eles não têm uma base, não têm as bases que estejam apoiando de fato quaisquer medidas que são medidas que, inclusive, dialogam com essa questão administrativa e jurídica que estava falando antes, né? Então, isso aí tem comprometido bastante a luta indígena. E, pouco a pouco, mesmo com algumas ressalvas e contestações, pouco a pouco eu estou percebendo igual, isso aqui que eu vou falar não é otimismo, mas é uma visão, justamente pelo fato de que havemos muitos comunicadores, comunicadoras, muitas lideranças, lideresas também, mulheres, homens, parentes indígenas, também das comunidades tradicionais que estão levantando essa sua voz para contestar e para prorrogar algo que seja diverso ao que nós estamos vendo até agora, inclusive em função do marco temporal, da questão da especulação imobiliária e outros tantos problemas. Precisa haver uma mudança radical no Código de Mineração, no Código Florestal, na legislação em torno das unidades de conservação, de preservação, o que é uma reserva, o que é um parque nacional. Agora, por exemplo, já venderam o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, e isso com o aval do Executivo, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que nós estamos cercados por um mundo que, além de ser embranquecedor no sentido político, ele também embranquece as consciências que acham que esses ministérios, que esses órgãos, essas instituições vão, de fato, defender os interesses dos parentes indígenas, das comunidades tradicionais e da população brasileira em geral, que 80% da população brasileira que é empobrecida, que é o famoso trabalhador que chamam, ou o uberizado, e que eles estão já também percebendo de alguma forma que tem algo que já não está encaixando mais. Inclusive, o próprio discurso do chefe do executivo, ele é contrário, é 101% contrário aos interesses reais da população. Porque quando ainda continuam falando de progresso, desenvolvimento, reindustrialização, está chamando exatamente a esse discurso dos séculos XIX e XX, que foram os discursos que destruíram praticamente toda a nossa ambiência, nossa cosmosfera, e que destruíram também e ajudaram, inclusive, a criminalizar os movimentos dos ribeirinhos, dos povos indígenas e até das comunidades urbanas, e também não tem como não falar sobre os crimes cometidos em nome desse progresso, desse desenvolvimento. Haja se visto o que aconteceu aqui no sul da Bahia, no dia 21 de janeiro, aquele fatídico dia 21 de janeiro, que os fazendeiros assassinaram a Magé, né, que é a versão feminina do Pajé, né, a Magé Maria de Fátima do povo Pataxó, que inclusive nesses dias, agora eu vou andar por aquelas regiões do sul da Bahia, né? Parente, uma pergunta assim, dentro do âmbito da espiritualidade. O que representa o mar, as ondas, o vento, as águas, para o povo suíra e para os povos que estão ali naquela região? Qual que é esse sentido
podemos chamá-lo de sentido, a essa cosmovisão diferenciada da cosmovisão da branquitude conceitual política que ainda está aí vigente. Parente, eu costumo dizer que falar dessa sensação ligado a isso, eu acho que essa ancestralidade terrena é muito complexo, porque para mim o mar é transmuto, sabe? O mar é a manifestação da vida. Para mim, eu costumo dizer que é minha escola de filosofia, minha escola de psicologia, é onde eu consigo me entender como insignificante, como importante, olhar para a Terra e entender. Até tem uma frase aqui em casa que diz: povos do mar que vivem na Terra, homens do mar. E aí, assim, eu resumiria isso como corpo e alma, de uma forma resumida. Porque, parente, o mar ele é alimento físico, ele é alimento espiritual, ele é parte de nós, né? A gente veio do mundo das águas e se tornamos matéria, né? Chegamos aqui pelas águas, então é uma reconexão, é um fortalecimento físico e espiritual, é um entendimento de se sentir presente, né? Se sentir banhado e conectado com seus ancestrais. E eu diria que um coração pulsando. Eu acho, eu definiria de uma forma mais simples, assim, com essa palavra, um coração pulsando, porque o que você sente, o que você vive, o que você partilha com a comunidade, as memórias, as histórias, os desabafos, as alegrias e a tristeza, e a forma que o povo olha para o mar e fala sobre o mar, para o mar, é como se fosse o coração batendo para manter o corpo vivo. Então, assim, é muito incrível, não dá para descrever com palavras, porque é uma sensação muito profunda, né? E eu costumo dizer que as palavras nem sempre elas conseguem suprir o que a gente sente. Nesse momento, para mim, é isso. Eu não consigo achar palavra palpável para dizer o que uma representa, né? Porque, para mim, ele representa a maior manifestação divina, que é a vida. Muito bem, parente. Sim, isso é bom, inclusive, para as pessoas que estão ouvindo, que vão assistir esse nosso encontro, né? Eu tenho uma frase que eu trago muito comigo que diz o seguinte: muito antes do verbo, as árvores já existiam, né? Muito antes do verbo, as águas já existiam, né? Aí pode complementar, né? Que quando veio essa frase à minha mente, por incrível que pareça, eu estava no centro da cidade de São Paulo, que é um lugar onde eu vivi muitos anos e eu me formei também. E aí tinha uma árvore incólume. E aí eu olhei para ela e falei assim: nossa, tantos livros, tantas coisas que as pessoas falavam, e a árvore estava ali, a única árvore que se conseguia manter aí contra qualquer vento ou maré, ela estava ali dentro de um edifício, inclusive, de um prédio, né, que hoje é uma ocupação artístico-cultural em São Paulo. Né? E aí veio isso à minha mente, né, muito antes do verbo, as árvores já existiam, as águas já existiam, né? As nuvens já estavam aqui. Os micro-organismos, os bichinhos, as aves, os crustáceos, os frutos do mar já estavam ali. E eles não precisavam verbalizar para dizer que eles existiam ali. Né? E qual que é a nossa função, digamos, como seres humanos, se não proteger, já que dizem que nós somos os mais racionais dentro desse grande reino de seres vivos. Entretanto, nós vemos a irracionalidade de uma grande maioria que ainda não está pensando nessa parte espiritual. Por isso que eu costumo sempre, embora inclusive o termo espiritual, espiritualidade,
também vem desse cristianismo que chegou até nós, aqui com esse termo, né, com essa averbação nessas palavras, né, mas é o que nós encontramos também como palavra-chave para justamente trazer um vislumbre, inclusive para os brancos, porque os brancos também têm suas ancestralidades, né? Mas por que eles abandonaram suas ancestralidades? Justamente por causa de um silenciamento, de um apagamento das culturas que vinha, inclusive, da própria Europa, já secularmente conhecido, e que os livros de história oficial, às vezes, não revelam, mas que nós, pesquisadores, conhecemos muito bem através de cartas, de registros, de documentos, inclusive, antigos, em outras línguas muito mais antigas, que imprimiram essas espiritualidades de uma forma mostrando para as pessoas que é concebível e possível, né, herdar para as futuras gerações essa cosmovisão de mundo que tanto nós precisamos colocar agora em vista de tudo isso que nós estamos vivendo. Parente, você queria mais algumas considerações, falar um pouco mais sobre a realidade territorial, vivencial onde você se encontra ali, naquela região de Fortaleza, Sabiaguaba. Sabiaguaba é um nome indígena, né? Você sabe qual que é o significado? Parente, até onde a gente conseguiu encontrar, identificar, a palavra Sabiaguaba, ela é encontrada no Nhengatu, que significa comedor do sabiá, né? Provavelmente era um lugar onde as sabiás se alimentavam, né? E, por incrível que pareça, Rio Cocó significa também parece que é no Tupi, se eu não me engano, que é área agricultada ou área de roçado, né? Tipo assim, foram os dois nomes que repassaram, né? Então, assim, era uma área que sempre o povo ocupou. Mas aí tem uma coisa interessante, parente, é que com relação à questão de nós, seres humanos racionais, eu fico me perguntando, né, como a mentalidade humana ela é arrogante e prepotente, né? Dizer que um animal ele não é racional, né? Como é que você pode falar do outro, sabe? Eu sempre costumo dizer que o bicho mais incrível para mim é o passarinho maridono, que nunca fizeram um curso de engenharia e consegue construir uma casa e um ninho, entende? Assim, então os caras não são, é só instinto, então nós também só temos instinto, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção é como é difícil as pessoas entenderem o que é o silêncio, de chegar no rio e ficar calado, de chegar na floresta e saber que existem seres ali, que habitam forças espirituais ali, que muitas vezes você só vai para contemplar e olhar, né? Então, assim, não dá para dizer que os lugares são apenas uns espaços paisagísticos, né? Mas existe a presença. Inclusive, aqui na nossa própria comunidade tem dois espaços que para nós é muito sagrado. Um sagrado porque é onde a gente repassa o saber tradicional da mariscagem, onde as mulheres levam as crianças para... Na verdade, elas vão fazer a pesca do sirimole, a coleta, e elas levam as crianças. Então, é um repasso de conhecimento de forma tão natural e tão orgânica que não tem esse dono da verdade, é o dono do saber, né? As crianças vão aprendendo com o que elas entendem ali, né? Não é essa questão do certo ou errado, mas é interessante que a gente luta muito aqui pela comunidade para que a gente seja reconhecido e tenha nossos direitos garantidos, sabe, parente? E fazendo as considerações, aproveitar esse espaço oportuno que o canal Abiaiala Pindorama está disponibilizando para a gente poder falar, também agradecer aqui ao Parente Lúdico por estar dando esse espaço de voz, né? E sendo também um parceiro para divulgar o abandono que nossa comunidade tem sofrido por parte do poder público, para mim e para a comunidade também é importante, né? Porque a gente também torna isso mais visível e a gente consegue entender que a gente também tem parceiros que estão fora da cerca ou da visão cartesiana da comunidade. Então, parente, eu só queria desde já agradecer demais por esse momento tão oportuno e de poder desabafar um pouco sobre o que a gente vive dentro da comunidade e muitas vezes pessoas que frequentam a comunidade, elas não conhecem a história, né? E eu queria muito deixar aqui uma palavra aqui para os visitantes que vieram para a comunidade, quem assistir esse vídeo, principalmente, é que quando chegarem em territórios que têm comunidades
que vocês forem visitar instituições que estão dentro de territórios, procure saber da população tradicional, procure saber das pessoas, não dê credibilidade totalmente só para as instituições, porque muitas vezes instituições dentro do território é uma forma de invisibilizar o povo originário, o povo tradicional. Então, o que é que eu digo para vocês? Que eu não sou contra as pessoas entrarem nas comunidades, eu sou super a favor, mas que respeite e saiba que debaixo dos pés de vocês existe uma história centenária, muitas vezes milenar, que os pés não conseguem tocá-la, mas se vocês derem ouvido aos protagonistas da comunidade, vocês de fato vão sentir o que é a história originária, não a história de um invasor que chegou e está contando uma versão a partir do ponto de interesse dele. É isso, parente. Isso, muito bom. Eu agradeço muito sua presença, parente. Já fazia um tempo já que eu queria muito que você viesse com suas palavras a comentar sobre essas vicissitudes, essas inquietações, que também são vicissitudes e inquietações de muitos parentes. Eu aqui, inclusive, vou aproveitar de falar que já nós estamos na hora de organizar uma nova confederação dos tamoios, ou dos tamuia, né? Já está na hora. E agora incorporando outros segmentos sociais a essa luta, né? Inclusive os próprios brancos pobres, os brancos que apoiam, inclusive, que estão dentro dessas instituições, que eles têm que avenir mais com as nossas lutas, compreendendo a nossa cosmovisão, o nosso modo de ser e estar no mundo. Quem fala aqui, por exemplo, às vezes as pessoas ficam muito estranhadas, porque muito estranhas, elas, muito esquisitas, elas acham, por exemplo, um parente que está ainda, mesmo aqui na grande Salvador, e estando dentro de um modelo de cidade, nesse pequeno espaço onde eu estou, já tem árvore, já estou plantando, e isso é um modo de ser indígena. Todos os lugares onde a gente passa, a gente joga uma semente, de que seja, você planta um chuchu, você planta um tomate, você planta um manjericão, que dirá então plantar uma árvore. Se essas pessoas que visitam as comunidades, que visitam esses lugares, essas unidades de conservação, de preservação, tivessem, pelo menos, colocassem as suas mãos na terra e sentissem a textura da terra e essa grande experiência que é plantar uma muda de uma árvore, por mais que se diga, não, talvez essa árvore só dê daqui a 5 anos, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, que essa pessoa saiba que ela já deixou um legado, que é muito mais valoroso, valioso, do que obras completas escritas para que simplesmente fiquem paradas numa biblioteca. O plantio de uma muda de árvore, de uma semente, de um caroço, de uma manga, de uma bananeira, já essas pessoas podem saber que já estão exercendo essa espiritualidade que ela devém da terra, ela provém da terra, né? Os conhecimentos da terra são as que promovem exatamente o conhecimento e a sabedoria de nós ditos humanos, né? E para isso precisamos, como tal qual falou o parente Ronieri aqui, de chamar essa coletividade, de chamar essas pessoas, fazer oficinas, dar cursos, que as próprias pessoas das instituições acadêmicas, neste caso, por exemplo, das universidades lá no Ceará, convidem os parentes, convidem pessoas das comunidades para justamente estabelecer esse vínculo através desse conhecimento, dessa sabedoria que está atrás de todo conhecimento originário. Parente, muito obrigado. Catu, estou muito feliz aqui, muito contente pela sua participação. Agradeço também o canal GAP Filosófico, grande parceiro, o canal também Leitor Subversivo, grande parceiro. E eu acho que daqui a um tempo vamos ter outras parcerias com canais que estão pouco a pouco se interessando nessa nossa narrativa, que não é uma narrativa, são oralidades que cada um de nós, de diferentes povos, nações, etnias, comunidades, como queiram chamá-lo, trazemos junto
de cada um de nós, né? Aqui a nossa ancestralidade mapuche, no caso de quem fala aqui, está também muito vinculada e ligada a essa forma de cosmovisão que eu sei que muitos parentes, muitas comunidades, muitos povos de Pindorama também eles têm. Então, é hora de a gente se ligar nesse vínculo, nos unirmos para enfrentar de forma mais prática, mais concreta, esses dilemas que hoje a grande institucionalidade jurídico-político-administrativa não está conseguindo sequer neutralizar. Né? Parente, muito obrigado mais uma vez. Saudações ancestrais. Até a próxima. Até a próxima, parente. Gratidão. Gratidão a você, parente.